Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Vamos falar sobre o mercado do café, uma indefinição muito grande em relação à questão política, geopolítica, condução do clima, das negociações, principalmente dessa safra que vem por aí. Nós vamos até Santos, nós vamos conversar com o Eduardo Carvalhais, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Um clima, por dizer assim, de indefinições no mercado do café. Não, Carvalhais, boa tarde, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. O clima é em definição total. De um lado, você tem a safra do maior produtor e exportador do mundo entrando, né? Mesmo que todas as estimativas falem, mesmo as maiores estimativas feitas pela iniciativa privada, mostram que não vai sobrar café mais uma vez, que a safra vai ser apertada para cumprir os compromissos mínimos de exportação e consumo brasileiro. Mas, por outro lado, ela está entrando. Então, é muito café, seja 60 milhões, um pouco acima, um pouco abaixo, mas é muito café entrando. E isso estimula os compradores de café no Brasil e principalmente fora do Brasil a comprarem com mais cuidado, não sabendo o que vai acontecer com o preço. Você junta com o fato de que hoje inicia o inverno, mas até agora nós não tivemos nenhuma frente fria mais séria. O clima está até quente para essa época do ano, no momento. Isso tudo vão derrubando as cotações de Nova York e Londres, que são comandadas muito pelos interesses de curto prazo. No caso de Londres é mais compreensível, porque a safra brasileira desse ano é maior, né? E o Vietnã parece também que vai ter parou de cair, pelo menos, a produção do Vietnã, maior produtor de robusta do mundo. Mas, se você faz o balanço, os fundamentos continuam o mesmo, um equilíbrio precário entre produção mundial e consumo mundial, que tirando eventuais quedas num ponto ou outro, mas globalmente a Organização Internacional do Café ainda mostra que o consumo continua crescendo. Né? Então, o quadro nos fundamentos não tem mudança. A mudança que eu vejo é que os estoques de passagem esse ano são o mínimo possível, isso há um consenso no mercado entre produtores, cooperativas, exportadores, torradores, que nunca foi tão baixo o estoque de passagem que nós vamos ter no Brasil agora no final de junho, quando termina o ano safra 2024, 2025, nós entramos no ano safra 25-26, e, portanto, teoricamente, olhando para isso, quando chegar em março do ano que vem, nós devemos estar numa situação bastante apertada, como estava em março desse ano, e até pior. A grande diferença é que se trabalha com uma safra grande no ano que vem, com a ideia de uma safra grande no ano que vem, se o clima correr bem. Mas o inverno começa hoje, temos que ver como é que vai ser esse inverno, como é que serão as chuvas na primavera para a abertura da florada e no início da nova safra 26, como é que será o verão no Brasil. Né? Então, nessa parte dos fundamentos, as coisas parecem muito parecidas com o ano passado. Mas na economia, na política mundial, nos problemas que nós temos no Oriente Médio e com a invasão da Ucrânia pela Rússia e também com disputas tarifárias entre Estados Unidos e China, a situação parece bastante complicada e que não dá para enxergar qual vai ser o desdobramento disso. De alguma forma, esse ritmo de queda que vem sendo registrado para a Bolsa de Nova York, quanto para a Bolsa de Londres, é um ritmo bem maior do que aquilo que está sendo registrado, está refletindo diretamente no mercado físico ou não. Mas o mercado futuro tem tido essa queda, porque os preços do mercado físico se alteraram ou não com essa movimentação negativa no mercado futuro, Carvalhais? Bom, os negócios, as notícias que nós temos acompanhado os negócios no mercado de café Conilon, eles cederam. Agora, sempre aquela vontade do preço de comprar do comprador, que ele pega o que acontece em Londres e acontece com o dólar, com a economia, e repassa tudo para o preço que ele está comprar, e a outra coisa é a realidade. Então, os negócios ainda estão um pouco arrastados com o início de safra. No Arábica, então, que agora que no final de junho, que nós vamos entrar, que começa a aumentar o volume de café pronto nos armazéns, os negócios ainda são incipientes. E os poucos negócios que a gente tem notícia têm saído acima do que deveria ser em termos do que aconteceu em Nova York e o que aconteceu com o dólar frente ao real. Mas ainda são poucos. O produtor de café não quer vender nesses preços. Grande parte dos produtores sempre tem alguém precisando vender.
E isso vai depender muito do clima daqui para frente. Mas a safra está entrando, as notícias que nós temos é que a colheita vai bem, tanto do Arábica como do Conilon, como todo ano, bem mais adiantada, né? E apenas com as chuvas de junho, que nós tivemos em regiões produtoras de arábica, as regiões que tiveram essas chuvas, foi boa de um lado para manter a umidade do solo, mas vai derrubar a qualidade de uma parte da produção dessas regiões. Enfim, há muita indefinição ainda e os preços reagem muito rapidamente caindo também por causa da situação, como eu disse, política. A bolsa é dominada hoje em dia por informações muito rápidas, justamente pela comunicação em rede, de fundos e especuladores vão derrubando, e não dá para enxergar o que vai acontecer, mas a queda dessa semana, da semana passada, foi bem grande. Agora, nessa dinâmica de mercado, lógico, os produtores não querem vender, esses preços estão sendo praticados hoje. E os compradores, como é que estão se posicionando? Estão aguardando novas quedas, estão observando o mercado, ou querem comprar e não tem o produto? Como é que está nesse momento essa relação, Carvalhais? Bom, se olhar para o consumo interno, eles vão comprando, né? Estão dando preferência para o Conilon hoje em dia. A safra de arábica, como disse, está bastante menos adiantada que a de Conilon, mas não há notícias de falta de café. Também não há a notícia de pressão vendedora até o momento. A tendência do comprador, quando vê essa situação da economia mundial, essa indefinição, sem se saber o que vai acontecer no segundo semestre com a economia mundial e com a política mundial, é ir comprando da mão para a boca, comprando mais devagar, não da mão para a boca, porque os juros são positivos no mundo, estão positivos no mundo todo, custa mais caro você manter estoque. E do mesmo jeito que o produtor fica naquela indefinição, sabendo se o mercado já chegou no fundo do poço ou não, o comprador também fica olhando se não vale a pena aguardar mais um pouco para fazer as suas compras. Nós estamos numa época de muita observação. Agora, nos fundamentos, café sobrando no mundo não tem. Tem no momento, porque está entrando a safra do Brasil, o maior produtor do mundo de arábica e segundo maior produtor de robusta, né? Maior exportador de café do mundo. Isso sempre dá uma sensação no curto prazo de que a oferta está folgada. É isso que nós estamos vendo. Agora, eu repito uma frase que eu sempre falo, né? Quem disser para você que sabe o que vai acontecer está muito enganado. Nem com uma bola de cristal daria para se saber como é que vai ser. Como é que vai ser o comportamento, como é que vai ficar o comportamento do presidente americano frente à China com essa disputa tarifária? Como é que vai se resolver isso? Não está claro ainda. Como é que vão resolver esse problema sério entre Irã e Israel? Como é que vão resolver essa invasão da Ucrânia pela Rússia? Como é que vai ser o clima durante todo esse segundo semestre, não só no Brasil, como no mundo todo? Nós temos que lembrar que hoje os problemas climáticos não estão só aqui no Brasil, estão em todos os países produtores de café. Portanto, são tantas as variáveis que fica muito difícil de saber o que vai acontecer no mês que vem, a semana que vem e nesse semestre todo que nós vamos começar agora. Quanto mais a próxima safra, né? Aí fica mais Exato. difícil ainda, né? Porque a demanda Essa global safra é continua, muito né? chave para o que vai acontecer para o preço do café. Mas mesmo que o clima seja muito positivo, dando uma safra grande, nós temos que lembrar que depois dessa safra grande, em 27 vem uma menor. E outra coisa, então nós temos essa safra grande, o clima vai ter que correr muito bem. Temos que aguardar, não é possível saber. Tá certo. Bom, a demanda continua firme, né? E principalmente nesse período de conflitos, com exceção, é lógico, as questões de logística, né? Tomara que não tenha problemas lá no Estreito de Hormuz, né? Onde passa boa parte da carga, né, do mercado internacional também naquela região. Mas em períodos como esse, geralmente aumenta o consumo de café, independentemente da questão da temperatura. É algo que, lógico, não foi visto anteriormente, mas pode aquecer um pouquinho mais o consumo? Isso é possível, Eduardo? Bom, é muito difícil. A gente fala, o que nós sempre trabalhamos é com um consumo inelástico, assim, em relação a variáveis de preço e problemas políticos. O consumo vem crescendo ao longo de todo esse século, início do século XXI, né? E não há nada que indique que vá parar. Mesmo com essa alta forte que nós tivemos no preço nesses 2 últimos anos,
o consumo continua crescendo. Então, isso fica difícil. Agora, você citou aí o Estreito de Hormuz, isso é uma coisa que nós temos que ficar muito atento realmente. Porque se houver um problema ali, as cotações do café, principalmente do Robusta, aí ele arrasta junto do Arábica, podem mudar muito rapidamente. Agora, espero que não. Seria praticamente uma tragédia se fechar o Estreito de Hormuz agora, pelo que passa de mercadoria por ali, não só o café. Essa é uma das variáveis que deixa muito difícil você enxergar o que vai acontecer com o preço tanto do Arábica como do Robusta nos próximos meses. Para finalizar, eu sei que você também é conselheiro da Bolsa, no Museu do Café, em Santos, né? O Eduardo Carvalhais está falando de Santos, inclusive nós estamos ouvindo aí o trem chegando no porto, né, para desembarcar, né, a mercadoria. Além do Museu do Café, existem vários eventos, né, que geralmente são promovidos pelo Brasil e até mesmo eventos internacionais. Sempre isso acontece, Santos é uma referência também nesse sentido. Algum evento previsto nos próximos dias aí na cidade, Eduardo? Nós temos vários eventos, como sempre acontece em julho, já é uma tradição aqui, um festival de café que começa mais, acho que 10 dias à frente, e também está vindo esse ano para cá, uma novidade, é o curso mundial de Aeropress, né, que é um modo de tomar café que o brasileiro não está tão acostumado assim, eles querem divulgar mais, vai ser sediado aqui em Santos também. Fora isso, nós temos, a partir da semana que vem, o encontro em Campinas dos exportadores de café, que sempre é um evento bastante difícil, bastante definidor das coisas, que é o Coffee Dinner, né? Ou seja, os eventos continuam um atrás do outro. Acabando o Coffee Dinner, já tem um outro evento no Cerrado, mas aqui em Santos, no mês de julho, somente ligado ao consumidor de café, é bastante movimentado. Sabe? O Museu do Café está apoiando todos esses eventos, cedia uma parte deles, a abertura dessa semana para os consumidores de café aqui em Santos vai ser feita no Museu do Café na próxima sexta-feira, devo participar também. Ou seja, as atividades continuam bastante grandes. É interessante como o café movimenta o consumidor, esses eventos trazem muita gente aqui para o centro de Santos. Aliás, mais jovens, né, em várias regiões do mundo, né, principalmente na China, estão se reunindo cada vez mais, né, formando clubes, inclusive, retomando, né, a formação de clubes para apreciar, beber café, né? Isso é um fenômeno novo, algo que possa vir realmente a incentivar mais o consumo. Como é que está isso aqui no Brasil, só para poder ter uma ideia? Lógico, essas informações globais, Eduardo. Esses coffee parties, como eles falam, vem crescendo, é um fenômeno interessante, não foi uma coisa conduzida nem nada, mas você tem visto aí diversas matérias, reportagens sobre isso. Há uma tendência entre os jovens de fazer festas regadas a café, ao invés de ser só com bebidas alcoólicas, né? Na China também é bastante interessante como o consumo vem crescendo com consistência, e eles lá diversificando o modo de tomar café, fazendo novas misturas, novos modos, mais ligado à cultura deles, ao café. Vamos ver se isso traz alguma mudança também a nível de consumo mundial, com novos modos de tomar café. O próprio Robusta com limão, que hoje você fala em café gourmet, isso era uma coisa impensável 30 anos atrás. Há uma tendência também nesse consumo, solúvel também melhorou muito de qualidade, nessa época, então, de preços altos, o consumo de solúvel vem crescendo. Eu acho que não é só por causa do preço, mas também porque realmente a qualidade do solúvel vem crescendo pelos novos modos de industrialização, mas também porque a qualidade do Robusta e do Arábica vem, em média, vem crescendo no mundo todo, tendo uma matéria-prima melhor para se fazer o solúvel. Até o momento, as notícias sobre o consumo de café são boas. Sofreu com o aumento de preços, sofre também com essas confusões políticas e econômicas no mundo, mas eles vêm se mantendo, mostrando aquilo, de que é realmente cada vez mais uma bebida mundial, né? Certo. E festas regadas a café ou festa só com café. Interessante isso, né? Por que não? Carvalhais, muito obrigado pela participação. Até uma próxima, viu? Até uma próxima. Boa tarde. Boa Boa tarde a tarde. todos. Igual.
Bom, e a todos que estiveram conosco, eu lembro sempre, né, que todas essas nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe. Faça parte também do Clube de Assinantes do TID. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima.